situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. Judiciário tem aparecido. Olá, voltamos com mais um programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Hoje, aqui compondo a banca comigo, sempre um prazer, doutora Hertelena Padilha de Oliveira. Tudo bom, doutora? Tudo bem, doutora Darcila? Tudo certo. Hoje o tema é palpitante porque vamos falar de adoção internacional. E alguém com um conhecimento de causa profundo, doutor Antônio Augusto Guimarães de Souza. Tudo bom, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Prazer em vê-la e a doutora Herta. Prazer é todo nosso. Bom, doutor, já iniciando aqui a nossa pauta de hoje, falando da adoção internacional, o que é a adoção internacional? Ela se diferencia da adoção nacional? Sem dúvida. A adoção, antes de tudo, é o ato pelo qual alguém faz seu filho aquele que a natureza não lhe deu. E é uma medida, um instituto voltado para a proteção da criança. Dar paz para uma criança. Isso é adoção. A adoção nacional é aquela tratada no Brasil. Brasileiros que adotam crianças aqui. Então, essa é a adoção nacional. E a adoção internacional é aquela de estrangeiros que vêm ao Brasil para adotar as nossas crianças. Essa é a adoção internacional. Então, a diferença da nacional, uma se refere aos brasileiros aqui residentes e outra se refere aos estrangeiros que aqui vêm para adoção. Agora, antes de tratar especificamente da adoção internacional, eu queria que o senhor falasse um pouco pelo seu conhecimento de causa. O senhor foi juiz que trabalhou na vara da infância durante anos, não é isso? O que é necessário para adotar uma criança, no sentido de qual é o espírito de quem adota? Por que ele adota? A motivação da adoção, doutora Herta, é variada. A verdadeira motivação é essa: eu quero ser pai para uma criança. É claro que nem todos têm essa motivação como principal. É muito comum o casal ou a pessoa querer adotar porque quer um filho. Eu quero adotar porque eu quero um filho. Existem aqueles também que querem adotar, por exemplo, para suprir a falta de um filho que morreu. Eu tive um caso muito curioso, um casal que me procurou, queria adotar uma criança, mas num determinado mês, dali 8 meses. E eu perguntei por quê. Eles me disseram, porque a minha mulher perdeu a gravidez e ela está usando um travesseiro para que a família não perceba. É claro que esse casal não foi aprovado e nem estava apto para adotar. Um outro caso que eu tive, uma americana que veio aqui, o marido dela foi para a guerra, era um general, e ela perdeu a gravidez. Então ela queria adotar para que quando o marido voltasse do Afeganistão, tivesse com o nenê. Exatamente. Então, isso daí é claro que essa motivação é completamente espúria, essa pessoa não está preparada para adoção. Tem que estar preparado para adoção aquele que é capaz de pegar uma criança estranha e falar, esse é meu filho. Esse é fundamental. Essa é a grande diferença, né? A grande diferença. Doutor, os estrangeiros que querem adotar uma criança aqui no Brasil, que órgão oficial brasileiro que eles devem procurar? Bom, antes de tudo, no país de origem deles, onde eles moram, Itália, França, Suíça, Inglaterra, Noruega, eles têm que se dirigir às autoridades locais para serem habilitados para adoção, serem credenciados para vir adotar no Brasil e em outros países que fazem adoção internacional. Uma vez de posse desses documentos, aqui no Brasil eles se dirigem às comissões estaduais judiciárias de adoção ou adoção internacional. Encaminhada a documentação por um representante da entidade. Certo. Que está aqui. Então, AIB, uma entidade italiana, Les Amis des Enfants du Monde, uma entidade francesa. Tem os representantes aqui que levam para essa comissão. Aqui em São Paulo funciona no Fórum João Mendes. Leva para a comissão os documentos. A doutora Cristina participava da CEJAI durante uns 2 anos. Essa comissão analisa, autoriza o casal a adotar, ele fica habilitado para adoção no Brasil. Então, o primeiro controle é feito pelo país onde ele mora, o segundo controle pelo país brasileiro. E quando ele é chamado para uma adoção, o juiz analisa todas as condições que eles têm para adotar, entrega a criança faz passaporte, todas as formalidades burocráticas. E essas condições, né, esses requisitos que esse casal tem que cumprir, quais seriam? Bom, eles têm que mostrar e comprovar que eles são capazes de
apoiar e amparar essa criança, do ponto de vista afetivo, psicológico, moral, econômico, tudo. Isso se faz por meio de documentos que as autoridades estrangeiras emitem e que são posteriormente avaliadas pela autoridade brasileira. E tem que demonstrar realmente que são capazes de pegar aquela criança de 2 anos, 3 anos, 10 anos, se bem que esses pequenininhos hoje não saem do país mais. Não, porque normalmente são adotados por brasileiros, né? Brasileiros e essa fúria de que o brasileiro tem preferência, muitas vezes prejudica a criança. Essa era uma pergunta minha. Isso é uma questão que a gente vai fazer na sequência. Se o brasileiro tem preferência sobre o estrangeiro para adoção. Tem preferência sobre o estrangeiro. E aí nós já entraríamos no campo da aplicação da lei e da atividade jurisdicional, né? Então, ficam sabendo que a criança tem um avô lá no Amazonas, vão atrás desse avô, que nunca se interessou pelo neto que tem 2 anos, mas até achar o avô no Amazonas e vir aqui para falar que não quer cuidar do neto, já se passa muito tempo. E a criança perde todo esse tempo na vida. Perde a oportunidade, de repente, de estar sendo cuidado por uma família. Exatamente. E tem que ser um casal ou pode ser uma pessoa sozinha? Pode ser pessoa sozinha. Só complementando a pergunta anterior, o brasileiro tem preferência, inclusive legal, sobre o estrangeiro. A lei prevê, certo? Preferência. E aí... Bom, mas deixa eu só entender uma coisa. Essa preferência é sobre uma específica criança? Por exemplo, se tem 2 pessoas que se interessam pela adoção de uma mesma criança, um estrangeiro e outro brasileiro, o brasileiro vai preferir? Só que essa disputa pela criança, que é totalmente não recomendável, o juiz jamais, no meu entender, deve admitir que 2 famílias disputem a mesma criança. É triste isso daí. Existe uma família que se interessa por essa criança, o juiz vai analisar se é conveniente para a criança. Uma vez descartado essa família porque não interessa a criança, ele procura outro. Deixar que 2 disputem a mesma criança é triste, isso não é Então, mas vamos supor que não seja porque ele deixa, que coincidentemente os 2 se interessam por alguma razão. Bom, levam em conta, eu tive caso concreto, hoje já como advogado, que deram preferência pelo nacional. Pelo nacional. Sem atentar para o melhor interesse da criança, certo? Porque o que tem que ser levado em conta é o melhor interesse da criança. E o melhor interesse da criança, no meu entender, não é a cor da bandeira. Entendeu? Eu penso logo no artigo 5º, quando falam que se tem preferência aos nacionais, aos estrangeiros em relação à criança, porque no artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, garantido aos estrangeiros, os brasileiros e estrangeiros, né, residentes no país. E como que isso depois a lei não seria inconstitucional? Mas essa pergunta, doutor, eu vou deixar para o próximo bloco. Finalizamos aqui o nosso primeiro bloco do programa Diálogos de Justiça. Contamos com a sua audiência daqui a pouquinho. A situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. Judiciário tem um parecido. Se você se ama tanto assim, proteja-se. Tome as 3 doses da vacina contra a hepatite B. Ela pode evoluir para cirrose e câncer e levar à morte. Não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado, como seringas, lâminas, agulhas de tatuagem ou alicates de unha. E use camisinha. Vacina de 3 doses hepatite B. Eu me amo, eu me cuido, eu tomo a vacina. Procure uma unidade de saúde e proteja-se. A situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. Judiciário tem um parecido. Voltamos com o programa Diálogos de Justiça, falando hoje sobre adoção internacional. O programa Diálogos de Justiça é uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, a Universidade de Santo Amaro. Bom, doutor Antônio, eu tinha lhe feito uma pergunta no finalzinho do último bloco, falando que há uma lei que o senhor havia comentado referente à preferência entre os brasileiros
em detrimento aos estrangeiros para adoção, mas eu me recordo que na Constituição o texto é claro. Claríssimo. Né? E como não seria inconstitucional essa questão de dar preferência aos brasileiros se, de repente, um casal, uma pessoa estrangeira tem melhor condição psicológica, social, cultural de amparar essa criança? A meu ver, sempre afirmei isso, existem inúmeras inconstitucionalidades na lei. E começa a inconstitucionalidade diante do artigo 227 da Constituição, que diz isto: é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar com absoluta prioridade a toda criança, adolescente, os direitos à vida, saúde, educação, etc. Com absoluta prioridade. Ou seja, o legislador constitucional obriga a assegurar. Ele não está recomendando, ele diz, é dever. E não é qualquer prioridade, não. É absoluta. Então, diante disso, o melhor interesse da criança tem que se sobrepor a tudo. A lista de adotantes, a nacionalidade, a condições pessoais, tudo tem que se submeter ao melhor interesse da criança. Infelizmente, na prática, isso nem sempre acontece. Então, existem inconstitucionalidades flagrantes, a meu ver, na lei de adoção e no Estatuto da Criança. Agora, falando um pouco mais sobre a adoção internacional, acho que o grande receio que as pessoas têm, e quando acontece algum caso isso gera muita repercussão, é a ideia de que uma vez que um estrangeiro adota essa criança, volta para o seu país de origem, ninguém mais está prestando atenção no que está acontecendo com aquela criança, como se tivesse perdido qualquer controle sobre a situação. Quem que cuida daí da situação da criança? Na prática, quem faz o acompanhamento? Na prática, existe a obrigação do casal, do estrangeiro que adotou a criança e levou para a França, para a Itália, levou embora, ele tem que, durante um certo tempo, enviar relatórios. É uma exigência que se faz, a meu ver, também inconstitucional e fere o direito internacional. Porque a partir do momento que a criança foi adotada na Itália, ele é italiano, as autoridades italianas é que têm que vigiar por ele. Um brasileiro que vai morar nos Estados Unidos, minha filha mora nos Estados Unidos, não é a autoridade brasileira que vai ver o que está acontecendo com ela, é a autoridade americana. A soberania fica em questão aí, né? Mas na prática acontece isso, e se exige esses relatórios, e os casais mandam, e as entidades que trabalham com adoção não se insurgem contra isso, porque não interessa se insurgir, entendeu? Mas existe sim esse controle e essa exigência. E como que é o procedimento da adoção internacional? Vamos supor, o casal foi lá, se cadastrou, está habilitado. Ele escolhe a criança, o juiz que indica a criança, como que é feito isso? O juiz que indica. E aí, uma pergunta até que acho que tinha feito... nós havíamos conversado, né? Tínhamos conversado sobre as características da criança. Quando o casal se habilita, ele já apresenta a criança ideal para ele. Eu queria adotar uma criança com essas características físicas, com esta idade, com esse sexo, entendeu? Ele já indica qual o perfil da criança. Quando ele é chamado pelo juiz, porque é o juiz que chama o casal, o juiz que indica aquela criança para aquele casal, ele procura já adequar aquela criança ao casal. Se o casal adota uma criança de 7 anos, eu não vou chamar para uma criança de 15. Claro. Então, o casal dá a sua preferência, digamos, o que ele gostaria de adotar, quanto à idade, quanto ao sexo, quanto às características raciais, características de saúde, tudo isso já vem na planilha quando eles se cadastram. E quando vai para a CEJAI, que é a Comissão Judiciária de Adoção Internacional, existe essas indicações. Essas características até raciais, me parece que poderia se interpretar até como um preconceito, mas para aquele casal ou para aquele indivíduo. Não é questionado esse ponto, né? A característica física propriamente dita, cor da pele? Olha, 1989, era juiz em Santana. Desculpe, estou contando um caso concreto da minha judicatura. Apareceu um casal inglês, loiro, com um filho loiro, e veio adotar um menino brasileiro de 7 anos, que era bem escuro, negrinho, um menino extremamente simpático. E eu caí na besteira, reconheço depois, de perguntar ao casal se não tinha problema essa adoção. E ele me respondeu de uma forma que me deixou da cor da sua blusa. Não tem problema nenhum, doutor.
e estranhamos que o senhor faça essa pergunta. Nossa Senhora! Eu fiquei dessa cor. Não, claro mas... que aprendizado para a vida inteira. Sim, mas a atitude deles realmente foi muito bonita, porque quando se tem um filho, a gente também não consegue escolher as características. A gente sabe que provavelmente será parecido conosco, mas não sabe exatamente como será. E as pessoas que escolhem, né? Na realidade, eu quero ou negro, ou quero branco, ou quero asiático, né? A gente acaba esbarrando Eu nessa... sempre enfrentei essa questão de uma forma bem tranquila. Por quê? Se você está disposto a assumir uma criança, os dedos da mão não são iguais. Não são iguais. Então, existe aquele que tem disponibilidade para adotar uma criança com deficiência mental. Eu tive casos. O Vitor Hugo foi para a Noruega, era um menininho de 1 ano e meio que andava com os pezinhos tortos, diplegia espástica, foi adotada. A Marisa tinha deficiência cerebral, foi adotada por uma família na Noruega também. Eu sempre disse que, uma vez um assistente social me questionou como é que esses casais vêm adotar crianças assim. Eu disse o seguinte: o amor que eles têm é maior do que o nosso. É um ato de amor, né? É um ato de amor. O casal tem uma disponibilidade afetiva de coração muito maior do que a minha, do que a sua, do que de outros. Por causa Sem disso. dúvida. Então, eu enfrentei essa questão das características da criança, inclusive quanto à etnia, quanto à raça e à cor, de uma forma tranquila. Ninguém está obrigado, sendo branco, a adotar uma criança negra e vice-versa. Tive até um caso curioso de uma criança que foi rejeitada 3 vezes. Primeiro pela mãe que me entregou a criança. Simone me entregou a mãe no Fórum João Mendes. Chamei um casal, o casal disse que a criança era um pouco escura. E não era escura, da minha cor. Aí chamei um casal escuro, disseram que ela era muito clara. Mandei para Suécia, a primeira adoção que eu fiz para a Suécia. Falei, chega de rejeição. Nossa. Doutor, o processo de adoção internacional seria mais longo do que o processo de adoção nacional? Considerando o início do processo lá no país onde está o casal, que eles têm que se submeter a uma série de diligências e documentação, e o tempo de espera por uma criança aqui, dá para dizer talvez que seja equivalente, porque eles têm que ser aprovados pelo país de origem deles, de onde eles moram, para vir ao exterior adotar uma criança. E isso demora um tempo, porque eles são investigados realmente. A avaliação social, psicológica, a polícia na Itália e Carabinieri vão dar informações sobre o casal, como é que é. Bom, chegamos ao final do nosso segundo bloco. Estamos aqui conversando com o doutor Antônio Augusto Guimarães de Souza. No próximo bloco, vamos continuar com outras questões sobre a adoção internacional. A situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. Judiciário tem um parecido. A mulher que continua amamentando após voltar ao trabalho merece reconhecimento. E a empresa que apoia esse gesto também. A amamentação diminui o risco de doenças na criança e na mulher. Por isso, o empregador incentive este gesto, oferecendo sala de apoio à amamentação, creche no local de trabalho e licença maternidade de 6 meses. Amamentação e trabalho. Para dar certo, o compromisso é de todos. A situação da pobreza, como que se chama? Feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. Judiciário tem um parecido. Voltamos com o nosso terceiro bloco do programa Diálogos de Justiça, uma parceria entre o IPAM, Instituto Paulista dos Magistrados, e a Unisa, Universidade de Santo Amaro. Bom, aqui no intervalo nós estávamos conversando... Eu tinha feito uma pergunta sobre o procedimento, aí o senhor começou a informar que ele vem, o juiz indica a criança, aí depois o que acontece? Ele vem já imediatamente buscar a criança? Ele vem buscar a criança, recebe a criança, faz um estágio de convivência fixado pela autoridade judiciária. Durante esse tempo, ele é observado no contato com a criança, passa por avaliação psicológica e social aqui dos nossos técnicos, parecer do Ministério Público, sentença do juiz deferindo a adoção. Daí tem toda a parte burocrática, autorização do juiz, autorização da autoridade estrangeira para a criança entrar lá, tudo isso documentado.
até que finalmente é emitido o passaporte e a criança viaja para o exterior. E depois o casal se compromete, o casal ou a pessoa que adotou, porque ela me fez uma pergunta se qualquer um pode adotar, e qualquer um pode adotar, não precisa ser casado, não precisa ser casal, pode ser casal homoafetivo ou não, heteroafetivo, pode ser solteiro, pode adotar. Enfim, a pessoa que adotou e levou para o exterior se compromete a mandar relatório durante 2 meses, 3 meses, 5 meses, depende do que foi fixado pelo juiz, para mostrar como é que está o acompanhamento da criança. E as autoridades lá no país onde está a criança também acompanham. Essa era uma até pergunta, quanto tempo que as autoridades ficam acompanhando? Então é uma determinação do juiz aqui, que ele que analisando o contexto fala, olha, por mais 1 ano, 1 ano e meio, tem algum limite legal ou não? Olha, a lei fixava antigamente um limite, mas hoje o que acontece? O juiz determina relatórios a cada 6 meses, por exemplo. Às vezes esse relatório não vem no prazo, porque 6 meses na Itália é férias, aquele período, então ele não vai conseguir mandar esse relatório, entendeu? Mas existe um acompanhamento, embora eu particularmente acho que isso fere a norma do direito internacional. Agora, supondo que, vamos supor que a adoção não dê certo, por alguma razão, depois quando vai para lá, o casal não se adapta, a criança não se adapta, tem como reverter e a criança voltar para o Brasil? É raro, mas acontece, já aconteceu o caso da criança vir embora, de uma criança ser deportada, inclusive, porque quando chegou na Itália não foi completada a adoção, por falha das autoridades locais não foi completada a adoção. Depois que a criança cresceu e teve problemas, aí acabou sendo deportada até, cometeu um crime lá. Então, existe, o ser humano é o ser humano em qualquer lugar, né? Mas aí nesse caso ela retorna para o Brasil, então? Pode retornar, depende. Depende, porque se tiver completado a adoção, ela na verdade passou a ser estrangeira, né? A nacionalidade dela é outra aqui, agora. Exatamente. Então não existe uma regra, até porque os casos em que isso acontecem são raros. Eu diria, numa avaliação assim muito perfunctória, que não chega a 1% em sucesso na adoção. Tenho alguns exemplos. Quantas adoções internacionais o senhor já fez? Eu tenho cerca de 500 crianças. 500? Que vivem no exterior com a minha assinatura embaixo. E tenho tudo documentado, com o número do processo, com o nome da criança e com o endereço. Sem contar aqueles que me escrevem de vez em quando. Hoje me fazem isso por e-mail, né, e me localizam e nós trocamos e-mail e impressões. E aqueles que eu vou visitar também às vezes. E aqueles que vêm aqui me visitar, me chamam de pai. Tenho um pouquinho de história para contar nesse campo. Doutor, essa criança adotada, né, independente de ser nacional ou não, ela continua com alguma ligação jurídica em relação à família biológica? Corta-se totalmente os vínculos biológicos. Sim. Substitui-se os pais biológicos pelos pais adotivos, que hoje não se fala pai adotivo porque é discriminação proibida pela Constituição. A Constituição fala que a adoção, qualquer que seja, equipara a criança completamente ao filho biológico. Então a sucessão acaba, tudo acaba, todos os vínculos. Herança, tudo. E você, a rigor, você nem pode falar em filho adotivo, porque esse termo nem existe mais. É filho, né? É filho. É filho. É filho. Eu escrevi um artigo uma vez no jornalzinho da Pamais, simplesmente filho, ponto. E eu escrevi isso, que quem se dispõe a adotar tem que ver naquela criança um filho, ponto. Não é Agora tem o aspecto do adotado, porque em, sei lá, a grande maioria dos casos que eu acompanhei, eu atuei há algum tempo também na vara da infância, depois de uma certa idade, normalmente quando chega na adolescência, há uma certa crise de identidade e eles começam a querer procurar os pais biológicos. E o senhor contou logo no começo do programa aquele exemplo da mulher que estava escondendo, colocando uma barriga falsa para dizer que o filho, quer dizer, já ia mentir desde o começo, ia mentir a vida toda em relação à origem da criança, que não era filho biológico dela. O que o senhor recomenda em relação a isso? O que o senhor diz em relação a isso? Deve-se dizer desde logo que a criança é adotada? Os casais, sejam nacionais, sejam estrangeiros, são orientados a revelar a origem da criança. Eu, particularmente, nunca aconselhei alguém a pegar a criancinha que está maiorzinha, botar no colo e falar, papai vai te contar uma historinha aqui, você não nasceu da barriga da mamãe. Eu prefiro deixar que a criança desperte para isso. Entendeu? A partir do momento que a criança vem questioná-la, eu tenho experiência
pessoais disso e de trabalho, se a criança questiona, você lhe diz a verdade. É claro que as psicólogas dizem que é muito importante você revelar. Tem casos, eu já sei de casos e tive casos em que foi revelado, a criança não dá a mínima importância. Falou, não, meu pai e minha mãe são esse aqui, acabou. Cada caso é um caso. Mas que existe essa procura, existe. Eu mesmo recebo cartas, às vezes, de crianças cuja adoção fui eu que fiz, que me localizam hoje pela internet, essas coisas todas, e me pedem para localizar a família biológica. Eu vou atrás, desarquivo o processo, vou fazer pesquisa. Já encontrei diversas famílias e faço um encontro. Eles vêm, eu participo do encontro. Mas todas as crianças vêm aqui, conhecem, vai embora. Doutor, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa aqui. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença. Fique à vontade se quiser fazer algum agradecimento. Eu agradeço muito o convite, é um prazer grande estar com a minha amiga e colega Herta, de velha data. Não precisa revelar quanta, só velha data já está suficiente. Melhor ficar quieto. Se bem que eu não posso não revelar, né? Eu tenho uma cobertura que revela, mas tudo bem, faz parte da vida. Fiquei contente mais uma vez, esse tema é amplíssimo, sim, a gente fala um pouco... Já fica o convite para o senhor retornar para falar sobre a adoção nacional. Nós tratamos especificamente do tema da adoção internacional, mas temos que fazer um programa sobre a adoção nacional. Imagina. Eu não respondi, eu dei uma volta, eu respondo tudo, mas às vezes eu pego um outro atalho e esqueço de voltar no caminho principal. De forma alguma. Faz parte, muito obrigado. Eu que agradeço, doutora. Eu agradeço também, agradeço a presença do doutor Antônio Augusto, que além de tudo é tesoureiro do IPAM hoje. Hoje eu sou conselheiro do IPAM. Foi secretário vários anos do IPAM e hoje é conselheiro, isso mesmo. Eu sou conselheiro. Bom, prezados telespectadores, chegamos ao final de mais um programa Diálogos de Justiça. Agradeço a audiência de todos e até o próximo programa. A situação da pobreza, como que se chama? O feminicídio, ele seria, vamos dizer assim, o que nós chamamos hoje de bullying. Judiciário tem aparecido